O encerramento da temporada do Em Família com Eliana teve números surpreendentes na Globo, positiva e negativamente. Quando a gente olha para duas construções de audiência que a gente pode observar para o programa da Eliana, a gente tem números bem distintos que a gente vai conferir a partir de agora, dentro dos números prévios, é claro, né? A gente percebe que existe sim uma questão muito forte com relação a um começo mais tímido para depois abrir uma vantagem maior em São Paulo, mas é fato também que a gente teve, em outros momentos ali, a gente teve números bem variados com relação ao Em Família com Eliana. Vamos ver como é que estava às 15h41 na tela aqui. Rick Souza, vamos lá. Temperatura máxima tinha 9h44, enquanto que o Domingo Legal tinha 5h86. O Boom tinha 3h27. 0,76 para o Show do Esporte, 0,38 para o Quintal da Cultura. Adiante, 16h09, já tinha começado o Em Família com Eliana. 7h74 contra 6h59 do Domingo Legal. Então aqui a gente está falando de 1,2 mais ou menos de diferença entre os dois. O Acerte ou Caia, começando ali 15 para as 4, se eu não me engano, ou 4 horas já certinho, nós temos ali o Acerte ou Caia com 3h59, já herdando com 3 e alguma coisa do Boom. O amistoso na X-Sports, a X-Sports aproveita também as datas FIFA para poder fazer essa rodada de amistosos de outros países que não o Brasil, que ninguém tem interesse em transmitir, e olha que belo número a X-Sports consegue, fica em quinto no domingo à tarde. Domingo no cinema com 0,92 e segue a programação, isso 16h09. 16h18 nós temos aí sim, já começa a abrir um pouco de vantagem, mas o Domingo Legal também cresce junto naquele momento ali. O Em Família com Eliana tinha 7h30 e o Domingo Legal 6h72, enquanto que o Acerte ou Caia tinha 3h42. Domingo no cinema 0,89 e o amistoso na X-Sports tinha 0,77. Portanto, o Domingo Legal nessa fase aqui, ele abre uma vantagem com relação ao Acerte ou Caia e chega próximo da Eliana, mais próximo do que em outros momentos, 7h30 contra 6h72. 16h25 em Goiânia, a gente vê que a Eliana estava aqui na terceira posição, atrás de Acerte ou Caia e também de Domingo Legal. Em Belém do Pará, o Em Família na frente absolutamente isolado, depois nós tínhamos ali a TV Meio Norte em segundo lugar, Acerte ou Caia em terceiro, Domingo Legal na quarta posição lá em Belém do Pará. Em Vitória, no Espírito Santo, Acerte ou Caia também na primeira posição, 16h37, com o Em Família com Eliana 4h93 em segundo e o Domingo Legal com 4h38 em terceiro. Em Goiânia, o Acerte ou Caia também tinha uma audiência de 8h15 contra 5h76 do Domingo Legal e o Em Família com Eliana tinha 4h94 naquele momento na terceira posição, portanto, na terceira posição em Goiânia, o Em Família, na segunda posição em Vitória, na primeira posição bem isolado em Belém do Pará, em Goiânia na terceira posição também. Então a gente vê que existe uma tendência aqui, pelo que a gente acompanha, de essas duas praças, principalmente Vitória em segundo, Goiânia em terceiro, primeiro, existe uma certa rejeição à Globo nas duas capitais e nós vemos que a Eliana acabou sofrendo com essa movimentação também. 16h55, Em Família com Eliana tinha 8h79 na Globo e aqui é que vira um pouco aquilo que a gente comenta que pode fechar ali próximo de 9 pontos, eu acho, a Eliana. Ou próximo de 7,5, 8, porque a gente teve uma variação muito grande. Às 16h55, aquele momento que o Acerte ou Caia começa a subir, né, ele divide com o Domingo Legal a segunda posição ali e o Em Família dispara para 8h79 contra 4h92 do Domingo Legal. Então fez bastante diferença nesse aspecto quando a gente observa por aqui. Quando a gente olha pelo Breno Moura aqui, os números que a gente vê nesta sequência de tarde de domingo, né? Nós tivemos também às 16h55 em São Paulo, foi o último levantamento, que é o número também que teve ali o glorioso Rick Souza, né? Então o Em Família tinha 8,79 contra 4,92 e 4,71 do Acerte ou Caia, uma audiência que mostra que a Eliana cresceu bastante durante o período de exibição, mas não necessariamente
vai ter uma média tão alta ou tão baixa quanto a gente tá imaginando. Eu tô curioso pra saber quanto você acha que vai fechar o Em Família com Eliana. Quero decimal, hein? Quero decimal.